Encontra-se nessa casa a medida provisória número 581 deste ano, que na sua amplitude trata de temas ligados ao financiamento de projetos de investimentos. Em primeiro lugar, destaca-se o marco legal e operacional do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, com o objetivo de estabelecer as condições de funcionamento deste que é um dos instrumentos fundamentais da ação da SUDECO. Em seguida, a proposição trata do marco legal dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O terceiro tema abordado nessa medida provisória trata-se de autorização à União para conceder crédito à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. O aporte será feito por meio de concessão de crédito para evitar o risco desses bancos ficarem desequilibrados em relação aos limites prudenciais estabelecidos por normativas do Conselho Monetário Nacional. Entendo que o instrumento da medida provisória deva ser usado sempre dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Relevância e urgência dos temas tratados. Neste caso, a urgência e relevância estão caracterizados pelo tratamento das políticas públicas de financiamento, de projetos de investimento e porque são reforçadas as políticas de fortalecimento de desenvolvimento regional. Há que se considerar que a proposição ocorre no contexto de uma crise internacional que assola principalmente a Europa, com reflexo no restante do mundo e o desempenho insatisfatório da economia nacional, cujos índices de crescimento estão se colocando entre os mais baixos da América Latina. Além das pesquisas internas, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, no relatório intitulado Estudo Econômico da América Latina e do Caribe, divulgado em outubro último, indicam que a economia brasileira vai crescer apenas 1,6% neste ano, a segunda pior taxa dos países da América Latina, à frente apenas do Paraguai. A comissão mista temporária certamente procederá a uma discussão em profundidade de todos os detalhes, levando esta casa a cumprir o seu papel de aperfeiçoar as proposições que aqui chegam. Hoje, especificamente, quero externar a minha preocupação quanto às proposições que, no meu entendimento, promovem uma desconstrução da SUDECO. No artigo 1º e 2º da medida provisória, que se propõe a aprimorar o marco legal e operacional do FDCO. Na realidade, o Executivo está promovendo o preenchimento do vazio normativo derivado do veto a dispositivos aprovados pelo Congresso Nacional, apostos por ocasião da sanção da Lei Complementar número 129 de 2009. Os 3 dispositivos vetados diziam respeito aos mesmos aspectos operacionais que as normas agora editadas procuram substituir, ou seja, credenciar os agentes executores, analisar e deliberar sobre os investimentos e apreciar os projetos de investimento. Tratava-se de um modelo de gestão dos instrumentos de promoção de desenvolvimento regional descentralizado regionalmente. Agora, em decorrência da medida provisória, essas atribuições passam a ser objeto de atos do Poder Executivo como parte de um modelo centralizador da gestão pública. Observa-se que o efeito prático da modificação prevista no artigo 1º será tirar do Conselho Deliberativo da SUDECO o controle sobre o FDCO, criado como instrumento de implantação das prioridades do Plano de Desenvolvimento Regional sobre a responsabilidade da SUDECO e de seu Conselho Deliberativo. Tal como agora estabelecido, o FDCO passará a ser um ativo financeiro de seus agentes operadores, à semelhança das demais agências, com o agravante de que a SUDECO não tem o seu banco regional. Feita a análise quanto ao artigo 1º, cabe comentar o previsto no artigo 2º, o qual tem a seguinte redação.
A participação do FDCO em projetos de investimento será realizada conforme o disposto no regulamento aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo. Com a mencionada Lei Complementar número 129 de 2009, o Centro-Oeste passou a contar com aparato legal para aglutinação de recursos políticos e institucionais para a promoção do desenvolvimento da região. Além dos instrumentos de ação, foi prevista como instância de decisão o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, integrado pelos governadores da região, pelos ministros de Estado da Fazenda, da Integração Nacional e do Planejamento, Orçamento e Gestão, por representantes dos municípios de sua área de atuação, por representantes da classe empresarial, da classe de trabalhadores e de organizações não governamentais com atuação na região Centro-Oeste, pelo superintendente da SUDECO e pelo presidente da Instituição Financeira Federal, administradora do FCO. Assim, cabe propor um ajuste na redação do artigo 1º da medida provisória, pois o fortalecimento da SUDECO e de suas instâncias de decisão deveria ser um objetivo da política de integração nacional. Em síntese, considerando que não existe o indicado Conselho Deliberativo do Fundo, e sim o Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, caberia um pequeno ajuste na iniciativa do Poder Executivo, dando-se uma nova redação ao artigo 2º. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional deve servir de marco de referência à elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste e ao estabelecimento de suas prioridades, mas não pode haver uma ligação direta do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional ao funcionamento do FDCO, pois cabe ao Plano Regional a missão de adequar as premissas do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional à realidade, oportunidades e circunstâncias próprias do Centro-Oeste. Percebem os senhores que a minha preocupação nas observações feitas é a de preservar a autonomia das instâncias dos colegiados e de planejamento ligadas a cada região. Voltarei a essa tribuna para continuar a análise da medida provisória 581, com sugestões para eventuais adequações do texto da Lei Complementar número 129, de 8 de janeiro de 2009, que institui a Superintendência do Centro-Oeste, cuja relatoria tive o prazer de fazer aqui nessa casa. Portanto, senhor presidente, é com satisfação que hoje vem essa tribuna para analisar essa medida provisória, que, sem dúvida nenhuma, é muito importante para a região Centro-Oeste e muito importante para o desenvolvimento regional. É sabido que a região Centro-Oeste hoje é uma região solução, portanto, essa política de desenvolvimento regional terá que observar o desenvolvimento daquela região e se adequar às necessidades que temos ali como desafios. Por exemplo, a nossa infraestrutura ainda é precária, principalmente na área de estradas e ferrovias, estradas de rodagem e ferrovias, e principalmente na questão da energia elétrica. Portanto, senhor presidente, essa medida provisória será motivo de preocupação para todos os parlamentares da região Centro-Oeste e, portanto, nós haveremos de fazer a análise desta medida durante esse período até que possamos, com sua votação, devolver ao Centro-Oeste um instrumento que poderá alavancar cada vez mais o seu desenvolvimento. Muito obrigada, senhor presidente.